Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma poda nessa planta e quero que vocês acompanhem. É uma goiaba vermelha comum que nasceu de maneira espontânea aqui nesse local. Esse terreno pertence à prefeitura, eles fizeram uma roçada e mantiveram essa planta. Então eu resolvi investir nela. Ela estava praticamente morta, estava sendo atacada por cochonilha de cera, psilídeo, formiga e também tinha um grande ferimento na base, ali bem próximo ao chão, causado pela máquina de cortar grama. Eu comecei aplicando uma calda sulfocálcica nela, que é uma calda à base de enxofre e cal. Ela é excelente como fungicida, acaricida e inseticida. E também funciona como fertilizante foliar. Ela fornece enxofre, cálcio e magnésio à planta. Então, nesse ferimento, eu fiz uma calda um pouco mais espessa e passei com um pincel. Em seguida, eu protegi com uma garrafa PET, para evitar novamente a ação da máquina. Um pouco mais acima eu fiz da mesma forma com a garrafa PET, enrolei no caule ali a garrafa PET e coloquei um pouquinho de graxa em volta para evitar a ação das formigas, a subida das formigas. E também foi necessário fazer uma poda na saia dela, já que os galhos estavam muito longos, estavam encostando no chão. Dessa forma as formigas também tinham acesso à copa da planta. A goiaba é uma planta que aceita vários tipos de poda, de acordo com a necessidade e a variedade. Essa goiaba comum pode ser feita uma poda simples uma vez ao ano. O encurtamento do ramo conta ali a partir do ponto onde que o galho sai, conta-se 2 pares de folha e faz uma poda ali. Geralmente é feita no final do inverno e esse ramo é preciso que ele se desenvolva e amadureça até a época da floração, que vai mais ou menos no final de novembro. Ok? Tem a poda de limpeza também, que pode ser feita em todas as variedades, que é aquela retirada de ramos secos, na parte interna da planta, E goiabas mais nobres, como a tailandesa, goiaba sassaoca, também é feita uma poda curta, acima do segundo par de folha. Mas é uma poda contínua. Assim que você colheu todos os frutos, espera uns 10 dias e já faz a poda, independente da época do ano. E esse ramo vai brotar já com flores, se desenvolver e produzir. E após essa nova colheita, espera-se mais 10 dias e pode-se fazer a poda de novo. Então a sua produção é constante, assim como a poda. A goiaba paluma tem uma particularidade que a poda tem que ser feita pelo menos acima do 6º ou do 7º par de folhas. E algumas outras que têm suas particularidades. É interessante você pesquisar essas particularidades da sua planta antes de fazer a poda. Porque uma poda mal feita pode colocar em risco a produção daquele ano. Eu tenho nesse ponto aqui o tronco principal, e dele saiu esse ramo aqui, olha, veja. Vocês podem observar que ela não está conduzida corretamente. Como eu falei, ela nasceu de maneira espontânea, senão ela não teria esse galho tão longo assim. Ok? Como ela se formou dessa forma, então a poda vai ser um pouco diferente. Eu vou manter esse galho e vou fazer a poda nas pontas. Vejam, esses ramos mais finos eu posso retirar, isso aqui não serve para nada. Agora eu tenho 3 ramos aqui. Esses têm potencial, então eu posso contar 2 pares de folha e fazer uma poda aqui à frente deles. Olha aqui, 1, 2, uma poda aqui. 1, não tem folha, mas tem as 2 gemas. 2, uma poda aqui também. Lembrando que se você for fazer essa poda numa época de incidência solar muito alta, não faça toda a poda na planta, ok? Mantenha pelo menos alguns galhos por inteiro para fazer uma sombra, para evitar a queimadura da casca da goiabeira. Essa poda pode ser feita no final do inverno. Com isso ela vai ter um tempo adequado para o crescimento e o amadurecimento desses ramos. Jamais faça a poda numa planta que está doente, debilitada, sendo atacada por insetos. Ela mal está conseguindo se manter, então ela não vai ter vigor suficiente para desenvolver ramos sadios.
A poda ela é necessária e traz muitos benefícios para a planta. O principal deles é a redução no seu tamanho. Isso torna tudo mais fácil. A colheita do fruto, o ensacamento, protegendo o fruto contra o ataque do gorgulho e da mosca da fruta. A pulverização fica mais fácil, o raleio e também deixa a planta com um porte menor, ocupando menos espaço no seu terreno. Esse encurtamento também faz com que a planta fique muito mais vigorosa, porque ela não precisa manter todo aquele excesso de copa. Pessoal, muito cuidado para não prejudicar a estrutura da sua planta. Essa poda pode ser feita de maneira que a planta tenha um equilíbrio, mesmo que a poda tenha que ser um pouco mais longa. Essa planta teve uma péssima formação. Ela cresceu inclinada e com ramos muito longos, né? Agora com essa poda ela vai brotar muito, tanto na ponta quanto nessa parte de trás aqui. E nesse caso eu posso reavaliar a poda. Se eu observar brotos bem vigorosos nessa parte aqui, eu posso voltar essa poda, né? Esse corte, um pouco mais atrás. Da mesma forma que eu estou fazendo essa poda longa agora, eu poderia ter feito uma poda de renovação e já fazer esse encurtamento agora, né? Voltando todos os galhos que estão com tamanho excessivo e também diminuindo um pouco a altura dela. E a planta ficou assim. Espero que vocês tenham gostado das dicas, do vídeo. Não esqueça de se inscrever, clicar no like, comentar. Ok? Valeu, até a próxima.